Qualidade do pecado, e ele fala tanto a gentios como a judeus, quer dizer, ele está falando a crentes e não crentes. Ele fala para vários tipos de ouvintes. Ele também fala da fidelidade, da justiça de Deus, e sempre que você lê o livro de Romanos, você vai ver ele falando sobre isso. Os 3 primeiros capítulos abordam efetivamente a questão do pecado. O 4º, por sua vez, ele fala que mesmo na antiga aliança não se justificava por obras, né? No 5 ele cita os frutos da justificação, no 6 os efeitos da santificação, no 7 ele fala sobre a morte, no 8º sobre vida no Espírito, e por aí vai. Ele vai ensinando muitas lições preciosas a cada um de nós. Ele é muito rico, e ele é rico até por causa da seguinte questão: ele tem um conteúdo teológico bem rebuscado, e ele usa muitas expressões jurídicas. Paulo era advogado. Ele usa expressões, era colega de Fidelino e de Robineia, né? Advogado. Ele usa expressões jurídicas, ele usa expressões filosóficas durante toda o seu escrito, não só no livro de Romanos, obviamente, nos outros também, mas aqui a gente vê isso com mais clareza, e ele trata de muitas questões espirituais também. Nele nós vemos questões que nós precisamos conhecer e nos aprofundar. Nós que somos cristãos, para que nós possamos falar da nossa fé, nós precisamos saber muito bem o livro de Romanos. Porque no livro de Romanos nós vamos ampliar, nós vamos otimizar a nossa relação, o nosso entendimento do Evangelho, por causa dos conceitos que ali são falados, que são ensinados. E no capítulo 8, especificamente, Paulo assume a sua condição de advogado. Ou seja, ele usa alguns argumentos inteligentes e interessantes da área da advocacia da sua época, é claro, mas que se aplicam perfeitamente no dia de hoje, que fariam brilhar o olho do mais perfeito de qualquer advogado, tanto naquele tempo quanto em nossos tempos. Ele usa figuras e termos jurídicos para poder falar a respeito da salvação e também de outras temáticas que estão contidas neste capítulo, o capítulo de número 8. E não tem como a gente ler dentro do capítulo 8, dos versículos 31 ao versículo 39, sem ter em mente o cenário de um tribunal. Eu não sei quantos de vocês já passaram por um tribunal, infelizmente eu já passei algumas vezes, eu não sei quantos já passaram na condição de advogado, na condição de jurado, ou em outra condição qualquer. Mas nesse contexto, Paulo, nesse cenário, ele utiliza uma farta linguagem e termos legais e forenses da sua época, muitos dos quais ainda são utilizados nos dias de hoje. Por exemplo, no versículo 33, ele fala de acusação e justificação. São termos legais. No 34, ele fala de condenação. No cenário jurídico traçado por Paulo, existem os personagens. Deus é o juiz, Satanás é o promotor, né? E qualquer semelhança é mera coincidência. Eu não estou falando que promotor é o diabo, mas nesse contexto, nesse tribunal, ele é o promotor, é aquele que faz as acusações. Jesus é o advogado, os anjos são os espectadores, e os crentes são aqueles a quem Satanás vai tentar acusar, vai tentar condenar. É uma alegoria muito rica, né, Fidelino? Isso dá para usar num júri, não dá? Pegar isso e aplicar num júri, fica perfeito, desde que se façam as devidas
aplicações. E essa alegoria construída por Paulo, ela tem uma analogia que é apropriada para nos ensinar a respeito de uma relação perfeita, afinada, afiada com Deus. Ele nos ensina nessa passagem, através dessas figuras tremendas, a força que temos ao nosso dispor. Nos encoraja, ele nos fortalece e nos mostra que na provação e na tentação, nós temos um favor e um carinho paterno da parte de Deus, que é manifestado no nosso advogado Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nesses ensinos se concretizam algumas perguntas, né? Então você vê nesse texto que nós lemos, algumas perguntas que o apóstolo faz, e são perguntas reflexivas. Aí ele tira a toga de advogado e começa a falar como um filósofo. Nas perguntas, ele se torna então o filósofo, demonstrando o grande filósofo que ele é. Através das reflexões que ele faz, das perguntas que ele faz, ele deseja que nós possamos encontrar e descobrir uma maneira objetiva, de forma bem objetiva e direta, o cuidado de Deus para conosco. E eu digo filósofo porque a filosofia, quem gosta de filosofia sabe disso, a filosofia trabalha com questionamentos, né? Ela faz perguntas, e são as respostas dessas perguntas que faz com que as pessoas sejam levadas a uma reflexão inteligente, e aí consigam pensar a respeito, né? É uma espécie de exercício mental, e os filósofos usam isso de forma muito comum. Eu não sei se alguém aqui já estudou filosofia, mas esse é o caminho. E nem o mais famoso, o mais inteligente dos filósofos poderia ter encontrado tantas aplicações objetivas e interessantes como Paulo encontrou nas questões que se seguem, a fim de mostrar com clareza verdades que precisam ser interiorizadas por nós que somos crentes. É claro que ali, originalmente, ele estava falando à igreja de Roma, mas hoje ele fala a nós nos mesmos termos, não muda uma palavra, são os mesmos termos, porque o objetivo de Paulo foi e é fazer-nos refletir a respeito das verdades do Evangelho de Cristo. E eu quero então, através das perguntas que ele faz, refletir nessas verdades com você. Preste bem atenção. A primeira verdade na qual eu quero refletir é a inserida na pergunta que está no versículo de número 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos falar juntos? Se Deus... Claro que em alguns momentos da vida, nós passamos por alguns aperreios, né? Passamos por algumas situações difíceis, por estresses, por dificuldades. Recentemente, muitos de nós, inclusive eu, passamos por situações que geraram um estresse muito intenso, por conta do que aconteceu há exatamente um mês atrás. E nós sofremos muitas vezes, e nós não estamos isentos de sofrimento. Em momento algum, a Bíblia ensina que o crente ele não vai passar por dificuldades. Não existe isso. Quem ensina isso é quem prega um evangelho que é diferente do evangelho de Cristo, do evangelho que está prescrito aqui, transcrito na palavra de Deus. O crente também ele vive em aflições muitas vezes. Nós passamos dificuldades. Eu creio que todo mundo aqui em algum momento da vida teve que enfrentar alguma situação difícil. Em outros momentos, alguns de nós, crentes em Jesus Cristo, crentes fiéis, chegamos até a perder, em certo sentido, a esperança. Acontece. Eu não acredito mais que isso vai acontecer.
eu estou perdendo a minha fé. Às vezes as lutas são tão grandes e a gente precisa de um consolo, mas não consegue enxergar o consolo de Deus. E Paulo aqui nos leva a refletir nessa primeira questão, nessa primeira filosofada que ele dá, ele nos leva a refletir que nos momentos de maior dificuldade, nos momentos mais difíceis que nós estejamos vivendo, sejam eles de que natureza for, nós podemos e devemos encontrar descanso no Senhor, em Deus. Nele nós podemos e encontraremos confiança necessária para podermos lidar com todo o mal que possa nos alcançar, seja em qualquer área da nossa vida. A expressão de Paulo é bastante objetiva. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Imagine se fosse Paulo dizendo o contrário. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Misericórdia. Isso seria terrível, porque isso nos daria um choque térmico, né? Porque a gente ia ficar gelado na hora. Mas Deus não é contra, Deus é ao nosso favor. Ele está conosco em toda luta. Aliás, é isso que Paulo vai mostrar, por exemplo, no capítulo de número 1. Em alguns casos, Deus é contra, porque pessoas que vivem no pecado, Deus não está a favor. São pessoas que estão na contramão de Deus, e viver na contramão de Deus não se alcança o favor de Deus. Agora eu quero dizer para você que o pior inimigo que alguém pode ter não é o diabo, é o próprio Deus. Nunca queira ser inimigo de Deus. Nunca queira ser inimigo de Deus, porque se alguém cai nas mãos do diabo, Deus pode tirá-lo, amém? E se alguém cai nas mãos de Deus, quem o livrará? A Bíblia diz em Hebreus 10:31, horrenda coisa, é horrível cair nas mãos de Deus. É por isso que nós precisamos estabelecer uma relação verdadeira, profunda, sincera com Ele, o que nós podemos fazer através de Cristo. Porém, aqui é muito animador quando nós observamos que Paulo não está dizendo que Deus é contra nós. Ele está dizendo algo maravilhoso. Ele está dizendo que Deus está ao nosso favor. Ele está dizendo que Deus está do nosso lado. Nos momentos difíceis, ele está dizendo que Deus é conosco. Ele está dizendo que Deus é por nós. E isso aí não é uma possibilidade como se Deus pudesse ou não ser por nós. O apóstolo não tem dúvidas. Ele diz, se Deus é por nós. E isso pode ser entendido assim. Uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Dado que Deus é por nós, quem será contra nós? Posto que Deus é por nós, já que Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta à pergunta, a filosofada de Paulo, neste versículo é imediata. Ninguém. Se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Isso não quer dizer, obviamente, que nós não vamos ter nenhum tipo de oposição. Nós temos dentro da igreja, quanto mais no mundo, né? Isso não quer dizer que nós não vamos ter hostilidades, é claro que teremos hostilidades. Não quer dizer que nenhum inimigo vai se levantar contra mim, contra você. Não quer dizer que nunca vai se levantar uma fúria, uma ira, uma indignação contra nós. Muito pelo contrário. Nós vivemos num mundo onde nós somos afrontados o tempo todo. Nós vivemos num mundo onde a nossa fé, só de viver a nossa fé, nós colocamos um alvo desse tamanho nas costas. E todo mundo quer atirar, porque nós vivemos num mundo incrédulo, que odeia e persegue aqueles que vivem por Deus e com Deus.
Paulo também fala de principados, ele fala isso no versículo 38, anjos e demônios que se levantam contra nós. Nós temos a oposição, então, espiritual. E para terminar, o pior inimigo de todos nós, sabe quem é? Nós mesmos. Está dentro de nós. É o interno e não o externo. É a nossa carne. E que a nossa carne, apesar de mortificada, ela tenta todos os dias nos convencer do contrário. O Deus que é por nós não significa a ausência, mas a certeza da vitória. Apesar de termos grandes e poderosos inimigos na nossa caminhada, na nossa labuta, eles não se comparam nem de longe com a grandiosidade e o poder do nosso Deus. Aleluia! Não se comparam ainda a Ele. Se o mundo, a carne e o diabo são contra nós, isso não importa se estivermos em Cristo, porque se estamos em Cristo, Deus é por nós. Se o mundo nos aflige, o Senhor diz lá em João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se a carne está em nós, saculejando o tempo todo, ainda que mortificada, nós não estamos na carne. E Paulo nos ensina em Romanos 8, no mesmo capítulo 8, no versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se por acaso potestades, demônios, diabos, principados tentarem nos afrontar, nós vamos lembrar através de Colossenses, no capítulo 2, versículo 15, que Cristo despojou os principados e potestades, nos dando a vitória sobre todos eles. Então, queridos, olha para mim, preste atenção no que eu vou te dizer. Aliás, o que eu já estou te dizendo, né? Quando você enfrentar oposição, quando sentir em seu rosto o bafo fedorento do ódio, da fúria do inimigo de nossas almas, quando tudo parecer desmoronar à sua volta, lembre-se, Deus é por nós. Deus está do nosso lado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E saber que Deus está do nosso lado muda a nossa perspectiva com relação à situação, por mais difícil que ela possa ser e mais tenebrosa em nossa vida. Quando eu sei que Cristo, que Deus está do nosso lado, que Deus é por nós, aí eu vou olhar aquela batalha com mais tranquilidade. Amém? Vamos ver uma outra filosofada de Paulo. É uma segunda verdade que nós vamos encontrar no texto e que nos faz refletir sobre a proteção e o cuidado divino. Está no verso de número 32. Deus não nos dará com Cristo todas as coisas? Olha aí a pergunta, para levar os romanos a filosofar. Deus não nos dará com Cristo todas as coisas? Para pensar nisso, irmãos. Eu acho que naquele momento a igreja de Roma parou, falou, não é que ele tem razão? Esse aí é de mineiro, né, Rai? É de capixaba. Será que ele tem razão? Não é que ele tem razão? Jesus é o eterno, o unigênito Filho de Deus. Ele se fez homem, ele veio à terra para poder viver no nosso meio como uma pessoa comum, no meio de tantos homens, para poder nos garantir que nós pudéssemos viver para sempre. Aí eu te pergunto, eu sou ou não sou importante para Deus? O que você acha? Eu sou ou não sou importante para Deus?
ao ponto de Deus dar o seu Filho unigênito para nos dar vida. Sim, nós somos importantes para Deus, mas a gente não pode se enganar. Porque nós somos importantes para Deus hoje porque estamos em Cristo. Somos importantes para Deus porque somos transformados em filhos de Deus por adoção. Agora, Jesus é o Filho unigênito de Deus. Deus nos ama com um amor tão incondicional que Ele nos deu Jesus Cristo. E ninguém, absolutamente nenhum de nós pode ir até Deus se não for por Jesus. Tão somente por meio de Jesus que o homem pode ser objeto do amor de Deus e não da sua ira. E o amor de Deus se manifesta poderosamente justamente no fato dele ter mandado Jesus morrer no nosso lugar. O versículo 34 diz que ele não poupou o seu próprio filho. E de repente a gente lembra aí de Abraão e fala, Abraão também não poupou não. Se tivesse que oferecer, ele estava lá para oferecer, né? Ele também daria o seu filho por amor a Deus. Então, o que Deus fez por amor a nós, tem homens que fazem por amor a Deus. Porém, quando eu penso em Deus oferecendo Jesus Cristo, seu unigênito, eu vejo uma diferença significativa. Isaac poderia ser substituído por outro filho. Era só Abraão querer ter outros filhos. Agora, Jesus é o unigênito Filho de Deus. Não há substitutos para ele. O amor de Deus em oferecer o seu Filho é diferente do amor de qualquer pessoa que diga, eu também posso oferecer o meu filho. Porque Jesus Cristo é o próprio Cordeiro vicário, substitutivo. É Ele quem está nos substituindo diante de Deus, o juiz, por causa dos nossos pecados. João Batista, quando viu Jesus de longe, falou, olha lá, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A gente precisa saber que a morte de Jesus Cristo não foi um acidente de percurso, não. Não foi um plano B. Era o propósito de Deus que tudo aquilo acontecesse. Era o propósito de Deus que ele vivesse tudo aquilo que ele viveu, que ele morresse da forma que ele morreu, que ele ressuscitasse. Era propósito de Deus. E eu posso te garantir que ninguém, absolutamente ninguém, nem nos céus, nem na terra, estaria capacitado para fazer o que ele fez. Deus entregou o que ele tinha de mais valioso por nós. E o argumento que Paulo agora está usando é exatamente esse. Se Deus deu o que ele tinha de mais importante, que foi o seu Filho unigênito, o que ele tinha de mais precioso, o que ele tinha de mais querido, de mais excelente, o que mais Deus não daria para conseguir que nós pudéssemos perseverar até o fim? Qualquer coisa que você possa pensar é pequena demais para Deus, que não poupou o seu próprio Filho. Paulo diz aos crentes lá de Filipe, em Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Ele vai suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Esse é o nosso Deus. Ele já nos deu o que ele tinha de mais precioso. Nada seria difícil demais para ele nos dar. A terceira verdade que nós vamos aprender nesse texto, através da filosofia aplicada de Paulo, está no versículo 33. Quem intentará, quer dizer, quem planejará, quem projetará acusação contra os eleitos de Deus?
Satanás, ele está muito empenhado em nos tentar. Não tenha dúvida quanto a isso. Ele busca fazer isso o tempo todo. Agora, eu quero dizer uma coisa para você, e você talvez fique impressionado com o que eu vou te falar. O que Satanás mais gosta de fazer com o crente não é tentá-lo. Sabia disso? É acusá-lo. Esse é o papel principal do diabo. Aliás, a palavra diabo quer dizer literalmente isso. Acusador. O trabalho principal do diabo na terra é o ser promotor, ser o acusador. Porque a vontade dele é que nós sejamos condenados por Deus. A vontade dele é que Deus, que é o juiz supremo de todas as coisas, nos condene. E para ter a condenação, primeiro tem que ter uma acusação. Ninguém condena alguém sem acusação. Então ele nos acusa o tempo todo, a fim de abalar a nossa confiança em Deus. Isso é tremendo. Você sabendo disso, você começa a ter uma perspectiva diferente no seu lidar com as coisas aqui no mundo. O diabo, ele tenta o tempo todo, mas o que ele quer de fato é nos acusar, é tirar a nossa alegria do viver cristão, é impedir a consolação que temos em Cristo. Ele lembra dos nossos pecados antigos o tempo todo. Mesmo que nós já tenhamos nos arrependido, mesmo que nós já tenhamos confessado, ele tenta pôr e impor sobre nós toda a carga de acusações que consigo ele possa trazer. É assim. Mas Paulo aqui, ele zomba da cara de Satanás. Ele mostra para o diabo, e nós precisamos saber disso também, a fim de que a gente não entre no joguinho dele, né? Nós precisamos saber que o trabalho dele é completamente inútil. Está perdendo tempo conosco. Nada poderia ser mais estúpido do que trazer acusações contra aqueles a quem Deus, o juiz, já absolveu. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Repita comigo. O diabo é estúpido nesse sentido. Ele é idiota, ele é imbecil. Ele tenta, a única coisa que ele consegue com isso é tirar a nossa paz. Quer dizer, a minha ele não tira, porque eu já sei disso. Aprenda isso e não deixe ele tirar a sua paz, trazendo à tona os pecados que você viveu. A palavra de Deus diz que quando você confessa, quando você se arrepende, confessa seu pecado, a palavra de Deus diz que Deus pega esse pecado e joga no mar do esquecimento. E tem uma coisa que a palavra de Deus não diz, mas que é pura verdade. Ele pega o pecado, joga no mar do esquecimento e coloca uma placa bem grande assim, ó, proibido pescar. Ninguém pode buscar aquilo para nos acusar, porque o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo pecado. Não importa qual tenha sido o seu pecado, o sangue de Jesus Cristo é poderoso e muito mais forte. Glória a Deus por isso, porque Deus nos dá essa garantia. E por último, concluindo a filosofada de Paulo aí, em Romanos capítulo 8, uma outra questão é levantada. E agora no versículo 34. Quem condenará os eleitos de Deus? Eita! Eita! Quem condenará os eleitos de Deus? E a gente precisa entender que são duas coisas diferentes. Acusação e condenação são duas coisas completamente diferentes. Lá no versículo 33, nós já tínhamos visto que ninguém pode nos acusar porque Deus é quem nos justifica. Então, não adianta, vai perder tempo. É idiotice. Mas será que seria possível alguém nos condenar?
É claro que o argumento anterior de Paulo já deixou claro, muito óbvio, que os acusadores não têm essa possibilidade. O diabo não pode nos condenar. O diabo não pode, de forma alguma, nos condenar. E no próprio texto, nós vemos 4 razões pelas quais não podemos ser condenados. Primeiro, a morte de Cristo. Olha para a pessoa do lado e diga assim: Cristo morreu por você. Cristo sofreu a nossa condenação. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. A nossa culpa foi transferida para Ele. Ele morreu porque o salário do pecado é a morte, então Ele pagou o salário dos nossos, ou Ele recebeu o salário dos nossos pecados. A nossa culpa foi transferida para Ele. A nossa dívida foi quitada por Ele. Quando Jesus está na cruz, uma das últimas palavras que Ele usa é "está consumado". Você sabe o que quer dizer isso? É como se fosse um carimbo numa nota fiscal: pago, recebido. Ali se consumou o projeto de Deus para a nossa vida. Nós somos identificados na morte de Cristo, agora a nossa grande vitória. Não somente na morte, mas também na ressurreição. Morremos com Cristo e com Ele ressuscitaremos. Amém. Morreremos e morremos como velho homem e ressuscitamos como uma nova criatura. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aquele velho homem que de fato era digno da morte, era digno de todo o sofrimento, da condenação, ele já morreu. Ele não existe mais. Não é possível cobrar qualquer dívida de um morto. Não dá para cobrar a dívida de um morto. Eu estava pesquisando e eu vi uma história interessante de uma mulher, uma senhora do interior. Ela tinha acabado de se tornar viúva e estava fazendo o funeral de seu marido na sua casa. Alguém bateu a porta. Era um cobrador. E aquele cobrador bateu na porta, chegou e disse: "Olha, minha senhora, eu não vou sair daqui sem receber o que o seu marido me devia." Aí a mulher então abriu a porta, apontou o caixão do marido para o cara e falou: "Bom, ele está ali, pode cobrar." Tem jeito. Os mortos não podem ser cobrados. A nossa morte em Cristo nos garante vida. Segunda razão, a ressurreição. Nós não servimos a um Cristo que esteve vivo e morreu e permaneceu morto, mas um Cristo que morreu e está vivo. Vivemos para a glória de Deus e servimos a um Cristo. Você não está vendo, mas Ele está aqui agora no meio de nós, vivo. Nos identificamos com a ressurreição de Cristo, fomos vestidos com a justiça de Cristo. A ressurreição de Cristo nos fará também ressuscitar. Terceira questão, a posição de Cristo diante do Pai. Estar à direita do Pai é ocupar uma posição especial, uma posição de honra, uma posição de destaque, de dignidade. Nenhum anjo, nenhum homem ou qualquer outro ser está colocado à destra do Pai. Somente Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não é um anjo. Ele não é um homem qualquer. Ele não é um ser qualquer. Ele não foi criado. Ele é Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado. E por causa da sua posição diante do Pai, nós temos a certeza de que não podemos ser condenados. E por último, não podemos ser condenados, porque Cristo intercede por nós o tempo todo.
Jesus não apenas intercedeu. João 17, a gente vê a intercessão de Cristo por nós. Mas ele continua posicionado, intercedendo ao nosso favor. E isso fortalece a nossa consciência de que é impossível que haja condenação para a nossa vida. Filosofar isso é pegar os questionamentos, é pensar a respeito deles e formatar um pensamento. E nós precisamos sair daqui com esse pensamento formatado, que ninguém pode nos acusar, que ninguém pode nos condenar, que Deus é por nós e ninguém pode ser contra nós, e que Ele nos dá todas as coisas que precisamos. Quando você estiver vivendo um momento difícil, lembre-se dessas verdades. Vá lá em Romanos, abra Romanos 8, leia o texto de Romanos 8, lembre-se do que você ouviu. Não dê ouvidos às acusações do diabo. Deixa Deus cuidar e transformar sua vida no nome de Jesus. Amém. Quem nos separará? Você pode ficar de pé? Do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo. Nada pode te separar do amor de Deus. Tenha essa convicção. Deixa Deus cuidar da sua vida. Se submeta a Ele com fé. Se submeta a Ele com esperança. E creia, Ele está contigo o tempo todo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Eis aqui o teu povo. Povo lavado, remido, restaurado, transformado, ressurreto pelo poder do sangue de Jesus. Povo que o Senhor amou e demonstrou esse amor enviando Jesus Cristo, que por sua vez demonstrou o amor dando a vida por nós. Nós somos felizes como cristãos e queremos viver a nossa relação contigo a cada dia, aprendendo mais de Ti e ajustando a nossa vida todos os dias. Transforma-nos, Senhor. Permita que possamos viver cada dia para a glória do Senhor. E que nada, absolutamente nada, que nos pode afastar do Senhor, venha trazer tristeza aos nossos corações. No nome de Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo,
Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus, nosso eterno Salvador, e as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, hoje e sempre.